O nosso pensamento cria a nossa realidade. O nosso sentimento acelera essa criação. Então, todas as decisões que eu tomo durante o dia fazem com que a minha frequência suba e desça, muitas vezes durante o dia. Onde é que eu quero permanecer? Em cima ou embaixo? É escolha. Mas essa escolha só acontece a partir do momento que eu tenho conhecimento disso. Se eu não tenho conhecimento dessa realidade, eu me deixo levar e caio naquela armadilha da lamentação, da lamúria, da reclamação. Que azar que eu tenho, né? Quando eu chego no banheiro e acabou o papel higiênico, ou acabou o creme dental e ninguém repôs. Tudo parece que vai dar errado naquele dia. E acontece. Se você sair na rua, provavelmente vai passar um carro e vai jogar lama em você. Porque o universo só sabe dizer sim. E ele diz sim para tudo que você pensa. Se você reclama de alguma coisa que você não gosta, se você reclama de alguma coisa que está na sua vida e te faz infeliz, ou se você reclama de alguma coisa que você não tem, se você reclama da escassez daquilo, o universo vai dizer sim para você e vai te dar mais do mesmo. Olha só. Ao passo que se você agradece de coração, de sentimento, se você acorda feliz porque dormiu numa cama quentinha e confortável, e tá um friozinho lá fora, mas você tem um casaco que além de quente é bonito. Se você tem uma bebidinha quente logo pela manhã e um cafezinho, um de jejum, né, saboroso, e você se alimenta para o trabalho, você tem que agradecer, porque quanta gente não tem. Se você tem um carro, ainda que encontre dificuldade para estacionar, porque a dificuldade para estacionar deve fazer a gente pensar, poxa vida, se eu tenho essa dificuldade é porque eu tenho carro. Se tivesse ido de ônibus, de metrô ou a pé, não teria essa preocupação. Se eu não gosto de ter que lavar a louça todos os dias, eu posso reclamar disso, ou eu posso agradecer, porque lavar a louça significa que a minha mesa tinha alimento. Você vê como nós temos escolhas de olhar para o lado bom ou de olhar para o lado ruim? Então, o nosso exercício deve ser justamente esse, de buscar as razões que nós temos para agradecer. Quais são as nossas razões para a gratidão? Conte muito mais as suas bênçãos do que as suas mazelas. Até porque ninguém precisa saber das nossas fraquezas ou das nossas dificuldades. Olhe para tudo que está bom na sua vida. Mesmo quando parecer que está tudo ruim, para um pouco. Analisa o que está ruim como se não fosse com você. E depois procura o que você tem de bom. Eu tenho 60 anos e eu tenho mãe. E a minha mãe é lúcida, é inteligente. A minha mãe é ativa aos 87 anos. Mas eu conheço várias pessoas que perderam a mãe na infância. Então só isso já é um motivo para gratidão. Você tem internet na sua casa? Você tem celular, provavelmente um computador. Tudo isso já é motivo para agradecer, porque não é todo mundo nesse planeta que tem esses benefícios. Tem gente que não tem água. Não é verdade? Então, tudo isso é um trabalho de escolha. Escolha para onde você vai voltar os seus olhos se você quer elevar a sua frequência vibracional. Se você quer ter mais saúde, melhorar a qualidade dos seus relacionamentos. Se você quer ter a mente em paz. Se você quer ser uma pessoa tranquila, paciente, que não se entrega a crises de raiva ou de ira, então escolha agradecer, porque mais do mesmo virá. Em vez de dizer, o meu salário não chega até o final do mês, agradeça por ter um salário. Agradeça, né? E repita, se quiser, né? O meu dinheiro dá e sobra. E você vai ver como vai ficar mais fácil de administrar aquilo que você tem.
de dar um jeito de gastar menos do que você ganha, ao passo que você vai aumentando o seu ganho para adaptar o seu salário aos seus sonhos e nunca os seus sonhos ao seu salário. Mas isso é um trabalho a ser feito, que começa com o nosso pensamento positivo, que começa com as nossas escolhas de olharmos para aquilo que está bom na nossa vida e de agradecer sempre mais qualquer prosperidade que venha, porque ela vai atrair mais prosperidade e a frequência vibracional mais elevada vai atrair também um salário melhor ou um trabalho que te deixe mais feliz, onde você trabalhe menos e talvez ganhe mais, ou onde você esteja satisfeito com o que ganha, mas que trabalhe feliz, que esteja realizado. Muito bem. Se eu quiser mudar a minha frequência, por onde eu começo? Primeiro é se analisando. O autoconhecimento é a principal ferramenta. Olhando para si mesmo, aí você tenta identificar, pode usar a tabela de Hawkins, tenta se identificar nessa tabela e veja o que está acima. Nós podemos, além de trabalhar o nosso pensamento, além dessas escolhas mais positivas que nós fazemos todos os dias e o tempo todo, nós podemos usar também a ressonância, porque a ressonância é um processo de transferência de energia de um sistema para outro. Então, se eu ouço uma música que tem uma frequência mais elevada, por ressonância, a minha frequência será elevada. Olha que coisa importante. Eu não estou conseguindo ainda mudar meu pensamento, eu ainda me pego reclamando, resmungando várias vezes por dia, ruminando problemas que já foram e eu ainda estou sentindo a dor daquilo, né? Estou ressentindo aquilo. Se ainda está muito difícil esse caminho, experimenta outros. Se você pegar 2 violões, colocar um de um lado da sala e o outro do outro lado da sala, e de um lado você acionar a corda Lá, por ressonância, a corda Lá do outro violão do outro lado da sala vai ser ativada. Ela também vai vibrar. Se isso acontece entre 2 instrumentos, se isso acontece entre pêndulos dos antigos relógios, lembra aqueles relógios de pêndulo de parede? Houveram experimentos que colocaram vários relógios numa mesma parede com os pêndulos balançando de formas diferentes. Em algum tempo, todos eles estavam igualzinho, balançando da mesma forma, por ressonância. Existem trabalhos maravilhosos onde você coloca areia sobre uma tela, sobre uma caixa de som e ali você aciona determinados sons. E aquela vibração faz com que formem desenhos muito simétricos e na maioria das vezes muito bonitos. Tudo vibra, nós vibramos, mas também ressoa. A minha frequência interfere na frequência de quem está comigo, por ressonância. Se eu estou péssima, me sentindo muito mal, mas eu me encontro com alguns amigos que têm a positividade como uma constante, que só falam de coisas boas, que não falam de pessoas, mas falam de ideias boas, de ideias prósperas. Então, se eu me encontro com esses amigos, eu saio desse encontro melhor, porque a ressonância deles, a somatória da frequência de cada um, que cria uma egrégora, afeta a minha frequência. Mas eu posso estar muito bem e me reunir com amigos que têm vícios que não são bons para a saúde, nem para o psicológico, para o emocional. Se eu me encontro com amigos que só reclamam, estão sempre pessimistas, acham que a vida é um horror, que a cidade é violenta demais, que nós estamos perdidos, que o Brasil não tem jeito, eu saio desse encontro pior do que eu cheguei, por ressonância. Então,
Existem muitos áudios de músicas que já citam a frequência. No YouTube tem muitos, né? Tem frequência de cura, frequência do amor, frequência da regeneração de tecidos, ajuda na cicatrização, na consolidação de ossos. Então procure essas frequências. E é muito interessante que no início pode até parecer um pouco incômoda, né? Uma vez eu fui fazer uma palestra sobre frequência vibracional para um pequeno grupo de pessoas, e eu coloquei antes da palestra uma música que vibrava na frequência do amor. Antes, para as pessoas irem chegando, se sentando e sentindo aquela frequência. Enquanto eu terminava meus preparativos, aquela música estava me incomodando, né? Eu estava um pouco ansiosa pelo início da palestra, pela quantidade de pessoas que estavam chegando, e aquilo foi gerando um desconforto. Então eu pensei, mas essa música não deve ser frequência do amor, nada, por que eu tô sentindo mal com ela? Aí depois eu entendi, não era a música que estava errada. Eu é que não estava vibrando na frequência do amor. Eu estava vibrando na frequência da ansiedade, do medo, porque falar em público às vezes traz esse sentimento. E se eu esquecer alguma coisa? E se a minha apresentação no telão falhar? Né? E se um monte de coisa? A gente fica naquela preocupação. Aí eu falei, bom, eu já estudei o suficiente, eu sei o que eu vou fazer, então eu procurei um cantinho fora do salão, sentei, respirei fundo algumas vezes e relaxei. E a música ficou agradável, entendeu? Por ressonância, aquela música influenciou a minha frequência vibracional, me ajudando a vibrar na frequência do amor, lugar onde eu não estava. Eu estava numa frequência mais baixa. Então, essas frequências ajudam muito, mesmo que elas pareçam incômodas no início. A gente pode imaginar ou pensar, nossa, que som feio, que ruído. E depois você vai vendo que não, ela é harmônica. Ela traz um sentimento bom quando a nossa frequência se eleva também e fica compatível.